Denilson, todo seu. Vou colocar aqui na posição que eu... Aí tá bom assim. Ah, eu vou ficar aqui, né? Ah, é? Tá bom. Bom, boa tarde, ou boa noite, né? Então, eu vou falar hoje sobre ansiedade e depressão na visão espírita. E a gente precisa entender o seguinte, né? O que é ansiedade dentro da visão espírita? Não na visão psicológica, psicanalítica, do mundo externo. O que é depressão e ansiedade? Nós dizemos hoje no mundo que quando surgiu o Espiritismo, né, ele tinha que combater 3 coisas fundamentais. Hedonismo, que é esse culto ao corpo, à vaidade, né, que já naquela época já era muito forte, presente, e hoje ainda muito mais. O materialismo, né, que é esse desejo material, né, de ficar rico a qualquer custo, de fazer sucesso a qualquer custo, de conseguir coisas, né, palpáveis, a ponto de a gente fazer coisas antigamente que duravam anos, e hoje a gente precisa fazer a mesma coisa várias vezes, porque você tem um determinado produto que é o 1, mas já está no 5 e eu quero abandono, mesmo 1 funcionando, eu quero 5, eu quero 7, eu quero 13, né? Materialismo. E o egoísmo, o que é o egoísmo? Eu achar que eu que tenho razão. Se você não pensa como eu, se você não age como eu, se você não vive como eu, você está errado. Como é que você vai me contrariar? Aí quando eu percebo que as pessoas, vamos dizer assim, não dão muita atenção para mim, eu não sou o centro das atenções, eu começo a ficar o quê? Triste, amargurado, tentando entender por que, olha, mas como eu, tão perfeito, tão sábio, tão inteligente, né? Tão bondoso, tão cheio de qualidades, eu não tenho um defeito. Vocês conhecem pessoas assim? E quando vai falar de si não tem um defeito? Meu único defeito é ser muito humilde. Já ouviram? É meu grande defeito, eu sou muito humilde, muito caridoso, né? Me preocupo muito com as pessoas. Isso é egoísmo, é achar. E aí o que a gente percebe nesses últimos anos? Então a gente faz coisas para não durar. Porque, eu comprei essa cadeira aqui hoje, mas o senhor Luiz comprou aquela. Aquela é mais nova que essa. Eu preciso daquela cadeira. Pô, mas aquela cadeira aqui também deu para sentar, não me importa, eu quero aquela. Aí eu consigo a cadeira do senhor Luiz. Aí ele comprou outra, eu quero a cadeira dele. Aquela não me basta, eu quero a cadeira dele. Não, tem o outro. E assim eu vou fazendo o quê? Quantas coisas tem dentro de casa que a gente vai acumulando, compra, né? Aos borbotões, aquele monte de coisa, depois você não usa nada daquilo, mas ao mesmo tempo você não quer se desfazer. Vai que precisa. Quem já não passou por isso? Só que isso vai chegando a um tal ponto que eu vou me prendendo tanto a essas coisas, né, humanas do mundo terreno, que eu vou me esquecendo do quê? Da minha essência fundamental, que é a essência espiritual. Um dia eu irei morrer. Um dia esse corpo físico deixará de existir. A essência que habita nesse corpo, que é o espírito, ele permanece, ele vai evoluir, mas esse corpo, mas o medo de abandonar o corpo, de perder esse corpo, de deixar de ser quem eu sou hoje, né? Imagina, como é que pode? Eu tão inteligente, tão capaz, não posso. Aí você começa a fazer de tudo para não envelhecer, para não ficar velho, para não ficar enrugado, para não perder cabelo, para não sei o quê. Aí começa a fazer um monte de coisa, fica naquele desespero. Aí você começa a carecer do quê? Da opinião do outro. Será que eu estou bem assim? O cabelo está legal, o corpo está legal? Mas não vem, né? As pessoas não dão atenção. Eu começo a fazer o quê? A fazer o quê? Perder o quê? A minha crença nas coisas que eu acredito. Mesmo sendo espírita, mesmo acreditando em reencarnação, mesmo acreditando na vida posterior, eu começo a ficar o quê? Preso nessa. Eu passo a não acreditar mais que exista uma outra possibilidade. Aí eu me agarro com unhas e dentes a essa única existência.
E como eu tenho medo do que pode vir depois, porque eu já perdi a minha fé. Como eu tenho a baixa estima, porque eu preciso da opinião e a validação de todo mundo para dizer que eu sou bom, que eu sou legal, que vale a pena. Como o fulano ali, ele foi fazer alguma coisa, nossa, ele já comprou um carro, ele já está fazendo palestra, está fazendo... E eu? Aí você começa a se cobrar. No primeiro ponto começa a ansiedade. O que é ansiedade? Né? Eu preciso fazer mais, eu preciso conseguir mais, eu preciso ter mais. Não descanso, não tiro férias, eu começo a me preocupar com todo mundo, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer. Aí eu começo a segurar, né, os meus pensamentos. Eu deixo de fazer uma coisa que existia antes, que era visitar amigos, porque eu não tenho tempo. Né? Tenho que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, porque senão alguém vai me passar a perna. Essa pessoa entrou nova aqui no trabalho, ele vai tirar o meu trabalho. Aquele orador novo fala melhor do que eu, ele vai acabar tirando as minhas palestras. Aquele cara está falando, eu só olhei mais esperto, já começa a criar tudo isso. O que é isso? Minha cabeça começa a ficar ansiosa. A ansiedade é a coisa normal do corpo. A ansiedade faz parte da gente. Amanhã é meu aniversário, será que vai ter festinha? Será que vai ter um bolinho? Vai ter coisa? Isso é normal. O meu filho vai nascer, vem uma ansiedade, será que vai nascer bem, sem problemas? Isso é normal. O problema é quando a coisa começa a passar dos limites. E aí, o que eu faço? Eu começo a procurar o quê? Porque as pessoas não podem saber que eu estou mal. Porque eu tenho que passar a imagem que eu sou forte, resistente. Aí eu vou na vizinha, vou no fulano, vou no ciclano, começo a tomar remédiozinhos. Um remédio aqui, um remédio ali, eu não vou nem... Não vou nem no psiquiatra, nem nada. Vou lá tomar um remédiozinho aqui, vou tomar um remédiozinho ali. Aí o que acontece? Nesse mundo material que a gente está tendo. O que a gente mais ouve falando? A ansiedade é o mal do século. O suicídio ele virou a pandemia. Ele começa a criar, olha, a depressão, borderline, um monte de situação. Isso te leva a fazer o quê? Se entupir de remédio. Eu tive transtorno de ansiedade generalizada, eu tive isso. Você começa a entrar onde? Nesse ciclo de pensamentos negativos. O que é ciclo de pensamento negativo na visão espírita? Na obsessão? Obsessão, existe auto-obsessão do encarnado por desencarnado, desencarnado por encarnado, e a auto-obsessão. Quando eu me entro nesse processo de auto-obsessão, eu começo a criar monstrinhos na minha cabeça. E nessa brincadeira, eu viro um alvo fácil para todas as influências espirituais. Então, em vez de fazer reforma íntima, de tirar uma vez por semana pelo menos para fazer o meu evangelho, de praticar o espiritismo na sua essência. O que é praticar o espiritismo na sua essência? É estudar, pesquisar, prática da caridade, a prática do trabalho, do respeito para com o outro. Eu vou fazendo o quê? Não, isso é muito devagar. Eu só vou lá para ter passo. Mas como agora não tem mais o passo de imposição de mão, eu nem vou. Porque eu acredito só na imposição de mão. Se tirou a imposição de mão, não é mais passo. Então eu começo a criar um monte de situações que, de vez de me ajudar, vão me distanciando do quê? Da minha fé, da minha crença. Eu já não acredito mais em Deus. Eu já não acredito mais no meu mentor. Eu nem ouço ele. Eu vou ouvir a pessoa do lado que disse que ouviu não sei de onde, que se fosse em tal lugar ia acontecer isso. Quem já não ouviu isso? Todo mundo ouve isso daí. Ninguém sabe de onde vem, mas alguém disse, alguém falou. Se Jesus baixar aqui e falar que não é assim, eu falei, não, você não sabe. O outro lá falou que não é. Mas eu sou Jesus. Eu falei, daí? Está desinformado. Você viu lá no Facebook? Você viu lá na internet? Você viu lá no Instagram? Se não está no Instagram, não está legal. Então eu vou entrar nesse processo, porque esse é um processo ansioso. E aí eu começo a me distanciar cada vez mais. Aí eu fico o quê? No meio do mundo perdido. Porque é tanta informação, é tanta possibilidade,
É tanta gente fazendo sucesso e eu não fazendo, tanta gente conseguindo coisas e eu não fazendo, tanta gente falando com ET e eu não estou falando, tanta gente que faz isso, que faz aquilo e eu não estou fazendo, e aí, como é que faz? Chega uma hora que eu começo a ficar totalmente desequilibrado. E aonde entra a depressão? Ai, no passado, no meu tempo, como meu tempo era bom. Era tão bom naquele tempo. As pessoas conversavam, as pessoas dialogavam. Que mentira do caramba, gente. Só quando era criança, senhor Luiz, o seu pai ficava conversando com o senhor? Não era assim também, não. Não conversava. Senta ali e fica aqui. A criança não abre a boca. Não era isso? Né? Que falava era chinela, era o sentido, olha lá. Não havia diálogo. Né? No meu tempo de criança, aqui em Itaquá, eu tinha uma empresa de ônibus que era da Nubio Azul, depois veio o Heróis, né? E aí ia para a escola a pé, a Entroladame não tinha asfalto, né? Vira e mexe não tinha luz, era lamparina aqui no bairro, quem é mais antigo sabe disso, demorou a vir luz para cá. Se você precisasse de médico alguma coisa, você tinha que pegar o trenzão pulando e ir para São Paulo, né? Televisão, comunicação, ligar era 2 horas para você conseguir uma linha para falar com alguém. Gente, era bom assim. Naquela época não tinha fofoca de vizinho, não tinha intriga. Só que eu começo a criar um passado que não existe mais. Que, aliás, nem existiu. Porque eu começo a criar mentalmente o quê? Uma imagem, cenas que na verdade eu nunca vivenciei. Nossa, aquele meu... Eu conversei com uma pessoa que o esposo desencarnou faz 6 anos. Até hoje ela está, né, ligada a esse ser que se foi. Já está na outra vida, fazendo as atividades. Mas para ela começa a falar, não, que antes ele era tão bom, que ele era isso, que ele era aquilo. Eu falei, ele conversava com a senhora? Não, ele nunca conversou comigo, aliás, até me bati. Te juro que ela falou isso para mim. Eu falei, então por que você fica... Não, sabe, eu sinto saudade, foi o grande amor da minha vida. Pô, mas acabou de falar que ele batia, que ele fazia isso. Olha como a gente vai criando imagens. A gente vai se apegando lá no passado e criando imagens, situações que a gente não viveu. O que é? Uma forma de compensar, né, as situações difíceis que nós vivemos hoje. Para justificar muitas vezes, entre aspas, aqueles fracassos normais da vida. Porque a vida é feita de fracassos, gente. Fracassos e conquistas. Para eu conseguir alguma coisa, eu tenho que fracassar de vez em quando. Aliás, a espiritualidade faz muito com a gente. Ah, eu quero fazer tal coisa. Filho, não é bem isso que você vê aqui. Não, mas eu vou fazer. Aí começa a não dar certo, começa a não dar certo, começa a não dar certo. Então, tudo que eu faço dá errado. Não está dando errado. É para você não fazer o que é errado. A gente não percebe. Mas o fracasso ensina. Ensina onde eu errei, onde eu me equivoquei. Só que a gente não quer ver isso. E a gente hoje vive num mundo onde a paciência, a tolerância está difícil. Ao mesmo tempo, a gente tem certeza de tudo. Já reparou aí? Não, isso com certeza não é assim. Aonde você vai ter certeza no mundo, gente? Não existe certeza. Se você está certo de alguma coisa, você está equivocado, porque não existe certeza. Existem possibilidades. Ah, como assim? Pega uma criança de 2, 3 anos, conta para ela como é que uma criança nasce. Você vai poder falar para ela do jeito, né, que você fala para um adolescente ou para um adulto? Pode? Não, você vai contar uma história adaptada ao quê? Ao nível intelectual de conhecimento dela. Mas aquilo é aquela realidade? Não. É uma história para que você comece, com o tempo, a aprender, a evoluir, até que você chegue a um ponto que você venha entender como é o processo. Mesmo assim, quem não é biólogo, quem não é geneticista, quem não trabalha na área da saúde, vai entender que a concepção é assim, assim, assado. Mas se você trabalhar na área da saúde, você vai descobrir que não é bem assim, tem outros procedimentos. Então, portanto, até o que a gente acredita de espiritualidade, de reencarnação, tudo isso, ela é colocada dentro da nossa capacidade de compreensão, que é isso daqui. É pequenininha, porque se viesse a realidade de fato, que
né, que os espíritos superiores entendem e compreendem, inclusive no próprio livro dos espíritos, vários livros colocam assim, né? Ainda tem coisas que nós aqui não temos condições de compreender e nem vocês. Então a gente não tem isso, né? Então vou te trazer as histórias dentro do seu nível de compreensão. Lembra o Chico quando teve que escrever um livro e ele não conseguia escrever o livro porque ele não tinha conhecimento? Tiveram que levar lá para o nosso lar para ele olhar e para ver por quê? Porque ele não tinha condições de entender o que o Espírito estava passando. Então eu sei uma história dentro daquela minha capacidade hoje de compreensão. Mas quando eu crescer mais, evoluir, eu aprender, vão chegar para mim e falar, querido, aquilo lá, legal, mas vamos dar um passinho a mais para você descobrir que é mais que isso, né? Que tem algo maior que isso. Kardec deixou para a gente os 5 livros. E a gente não lê, só lê mais ou menos um. A gente não lê a Revista Espírita, a gente não lê a codificação inteira. Lê? Só não estou falando estudar, estou falando ler. A maioria vem, malemar, lê. Então tem muitas coisas que nós estamos vivenciando hoje por falta de estudo, por falta de compreensão, até mesmo para entender que, né, esse momento material que a gente vive aqui é fundamental para a nossa evolução e nosso crescimento. É aqui que a gente é exposto ao quê? Para mostrar se realmente a gente evoluiu. Então quando eu ajo com vaidade, com soberba, quando eu não respeito o outro, quando eu faço um monte de coisa equivocadas, quando eu volto para lá, fala o que você fez aqui. Aí você fica com vergonha do que você fez. Mas aqui você achou que você estava certo. Então eu preciso chegar aqui e conviver com as diferenças. Alguém acha que quando se desencarnar todo mundo vai ser espírita? Não. As pessoas continuam mantendo as suas crenças, os seus ideais, inclusive as suas doenças mentais também, transtornos. Lê o livro Memória do Suicida, como a Ivone Pereira lá relata, né, como é que eles ficam. Lê outros livros. Mas tem outros detalhes. Eu vou falar uma coisa que talvez vocês vão até... talvez nem vão saber. Existe um trabalho sobre prevenção de suicídio aqui no Brasil, CVV, vocês vão falar disso daí, né? Chico disse para um dos fundadores aqui, o Jacques Orchon, quando ele foi até conversar com o Chico, porque foi criado dentro da Federação Espírita como um trabalho final de curso de aprendiz do Evangelho. Aí tinham que fazer alguma coisa nos anos 60 para a comunidade. Ele procurou Edgar Armand deu um material sobre os samaritanos na Inglaterra, e nessas idas e vindas ele foi até conversar com o Chico. O Chico falou, vocês vão fazer o projeto, ele vai sair, mas também vocês vão fazer um hospital. O Hospital Francisca Júlia, que tem aqui em São José dos Campos. Antes era a Clínica Francisca Júlia, hoje é o hospital. Tinha várias coisas que eram feitas lá. Mas quem foram os mentores desse trabalho? Que tipo de espírito vocês acham que foram mentores desse trabalho do CVV? Antes da resposta, o que vocês acham? Pode falar, gente, o que vocês acham? Uns espíritos assim, divinos, maravilhosos, cheios de qualidades, tudo isso foi isso? Aqueles que passaram pelo problema do suicídio. Aqueles que passaram pelo problema do suicídio. Também, mas qual que é a visão que a gente tem? Você pensaria que por espíritos superiores, né? Exato, mas não foram, né? Francisca Júlia e o Batista, que o nome dele é meio complicado, acabei esquecendo agora. Francisca Júlia, ela cometeu suicídio no início do século XX. E o Batista também. Os mentores foram 2 suicidas. Entendido o assunto, né? Exatamente. Eles não pegaram lá um santinho, um carinha, né? Eles pegaram, olha, quem sofre, quem passa por isso. Vai falar muitas vezes para um espírita? Não, é impossível. Foi Chico. O Chico falou para eles. E aconteceu exatamente. Ele volta para São Paulo, uma pessoa dá um terreno para eles aqui, aí deu uns problemas lá, aí tinha um outro terreno em São José, e foram montar lá. Pode entrar na internet lá, o Hospital Francisca Júlia tem todo o histórico. Não estou inventando nada aqui, não estou criando nenhuma história. Então, a gente precisa recuperar
para diminuir a nossa ansiedade, a nossa depressão, nós precisamos recuperar a nossa fé na nossa crença. Começar a praticar o Espiritismo na sua essência. Estudando, compreendendo, né? Tendo esse intercâmbio com a espiritualidade, com os nossos mentores, entendendo que as coisas não vão se resolver em 7 semanas. Que as coisas não vão ser assim, no passe de mágica. Não. Gente, a gente está reencarnando há quanto tempo para melhorar um pouquinho? Aí você acha que nessa vida, em 7 semanas, vou fazendo, né, as 5 formas de conseguir o sucesso, as 5 formas de se livrar da ansiedade. Não, você vai, olha, o trabalho é longo. Só que a gente não quer, né? A gente quer agilidade, a gente quer que seja rápido. A gente não é rápido. Não é rápido. Então, a ansiedade e a depressão dentro da vivência espírita é reforma íntima. É reformar o que está errado. Pode falar. O amigo falou uma vez, a gente quer tudo mais fácil, né? Se tivesse na farmácia como os vidrinhos de paciência, comprava. De amor, de perdão, a gente ia lá e comprava. Comprava, porque não quer fazer o trabalho. Por que é reforma íntima, gente? Reforma íntima é olhar para mim e falar, cara, olha, tá vendo aqui aquele rachado ali dentro da tua alma, dentro da sua moralidade, dentro da sua ética, precisa ser arrumado. Tá vendo essa sala mental sua, cheia de pensamentos equivocados, de soberba, de saber, achar que sabe tudo, que entende tudo, que é o melhor de todo mundo, ou se achar também que é o pior também, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu sou coisa. Não. Tem que retirar esses móveis da sua cabeça, dar uma limpada, tirar essa poeira aí, colocar os móveis novos, né? Da esperança, da confiança, do trabalho, da fé raciocinada, né? Da caridade, do esforço de fazer a caridade, de fazer o melhor. Senão a gente não sai disso. Porque a gente vai entrar naquele negócio só de ficar tomando remédiozinhos. Não estou falando que você não deva tomar seus remédios. Claro que sim, se você tem TDAH, se você tem bipolaridade, tudo isso, é necessário. Mas hoje os próprios psiquiatras já falam isso, boa parte dos psiquiatras já colocam isso, que depressão e ansiedade se resolve com terapia. O que é terapia? É o psicólogo, é o psicanalista, é o terapeuta, é a casa espírita através do passe, através das preleções aqui, do estudo, da compreensão. É mais fácil você curar esses dois transtornos através da sua mudança de comportamento. O remédio não vai fazer você perder o medo de ser digno, de ser correto, de enfrentar as dificuldades, os problemas. Não vai. Bipolaridade é outra coisa, tem um problema definido, precisa realmente tomar os seus remédios da forma correta. Mas eu preciso também chegar no médico correto para pedir. Eu preciso chegar no profissional correto para pedir. E não ficar com vergonha, como já vi espíritas que vão em ambulatórios, vão em locais para procurar ajuda e tem vergonha quando um outro espírita vem lá dentro. Porque tem medo da opinião do espírita. Isso é falta de fé. Isso é falta de trabalho. Filho, se você já está enfiando o dedo na cara do outro, acusando o outro, o errado é você. Você que está com problema, porque você não está, sabe? Você não está acolhendo, você não está ajudando. Senta aqui, como é que eu posso te ajudar? Você está bem? Vamos conversar um pouco. Né? Não esquenta a cabeça não, continua tomando remédio, dá força para ele. Se você precisar, me liga, vamos lá em casa, vamos bater um papo, vamos conversar. Quando chegar no centro lá, antes da reunião, vamos bater um papozinho lá do que a gente pode fazer, vamos fazer um tratamento mais intenso com você, entender isso. Porque a gente tem gente que da casa aqui que vai fazer tratamento espiritual na casa vizinha, na outra casa, porque fica com medo. Afinal de contas, como é que aquele médium, aquele orador está fazendo tratamento? Então ele acha que as pessoas que estão frequentando aqui vão achar ele que ele é menor, que ele é fraco. E aí a gente foge. O que eu estou falando aqui, gente, é comportamento nosso mesmo. Ansiedade e depressão é comportamento nosso, que a gente precisa ter coragem de assumir. Olha, errei, vamos corrigir? Vamos. Vai demorar? Vai. Vai doer? Vai. Mas eu quero corrigir, eu quero modificar. Mas eu preciso do apoio. É muito bom a gente falar assim, meus irmãos e minhas irmãs.
Aí na hora que o bicho pega, o irmão vira as costas, a irmã olha para o outro lado e eu fico sozinho, dentro da própria casa. Aí pergunta por que muitas vezes o movimento espírita acaba esvaziando. Porque infelizmente em vários locais que a gente vai, que a gente vê, existe muita espiritualidade, muito espiritismo decoreba, sabe? De fala, mas não tem a prática, não tem a vivência. E qual que é a prática do espiritismo? É eu enfrentar os meus erros, as minhas dificuldades e mesmo assim ajudar o outro, mesmo que muitas vezes eu não quero. Lembra que a caridade não é uma coisa que você tem que se obrigar a se tornar caridoso, porque a gente não nasce caridoso? Faça até que um dia aquilo se torne algo natural. Aí eu não quero ouvir aquela pessoa, não quero, mas eu preciso. Porque é o meu processo de transformação, é isso. Ouça mais uma, ouça duas, ouça três, até que um dia você vai estar ouvindo o outro com tanta naturalidade, com tanta bondade, que tanto você quanto ele vão estar curados, vão estar melhores. Então, o que a gente precisa entender nessa visão espírita, é claro que a gente precisaria fazer um seminário sobre isso, que é muito amplo, esse aspecto, né? Esse espectro de situação. Mas o que a gente precisa entender é recuperar a nossa fé, né? Aquela fé no que a gente acredita, no que a gente prega, no que a gente fala. A gente precisa recuperar a nossa estima de dizer, sou espírita. Erro, caio, levanto, mas continuo trabalhando para me tornar uma pessoa melhor. Não sou humilde, mas um dia serei. Não sou perfeito, espero que um dia chegue lá, mas não é hoje. Sou falho. Um dia após outro, eu vou diminuindo as minhas falhas, mas ainda sou falho. Assumir isso, entender isso, ouvir a intuição, que muitas vezes é o teu mentor falando, né? É o teu anjo protetor falando, é a espiritualidade falando com você, e você, quero sem saber. Né? Aí vou lá na internet, sonhei com isso, vi isso e tal, aí eu esqueço. Então é abrir esses canais de comunicações novamente com a espiritualidade. Mas a espiritualidade a gente não engana, viu?